Ainda me lembro do som do meu telefone vibrando no balcão da cozinha naquela tarde. Não era alto. Não era urgente. Apenas um zumbido suave, paciente, como alguém batendo numa porta sem ter certeza se era bem-vindo para abri-la. Naquele momento, eu não fazia ideia de que uma simples ligação telefônica rearranjaria silenciosamente tudo o que eu acreditava sobre meu casamento, minha casa e o homem com quem eu dividia a vida há mais de 2 décadas. Sabe, quando chegamos a uma certa idade, paramos de esperar surpresas. Achamos que a vida já nos mostrou suas arestas mais afiadas. Aos 47 anos, eu acreditava que tinha conquistado uma espécie de calma emocional. Achava que entendia a lealdade. Achava que sabia como era a sensação de segurança. Eu estava enganada, só que não daquele jeito barulhento e dramático que as pessoas imaginam. Essa verdade veio devagar. Educadamente. Quase com gentileza. E foi exatamente isso que mais doeu. Se você já confiou completamente em alguém, se já construiu uma vida tijolo por tijolo com outro ser humano, então eu peço que fique comigo. Porque essa não é só a minha história. É o tipo de história que faz você olhar para os cantos silenciosos da própria casa de um jeito diferente. Antes de continuar, deixa eu dizer isso com carinho. Se você encontra conforto em histórias reais, histórias que se desenrolam como a vida realmente acontece, devagar, com emoção e com significado, eu te convido a ficar conectada. Inscreva-se, não só pelas histórias como a minha, mas como uma pequena promessa a si mesma de que você ainda valoriza a reflexão, a verdade e a experiência compartilhada. Na nossa idade, essas coisas importam mais do que nunca. Meu nome é Cláudia Moreira. Tenho 47 anos. E essa é a história do que aconteceu depois que nos mudamos para o que eu acreditava que seria a nossa casa definitiva. Eduardo Farias, meu marido, estava ao meu lado no dia da mudança, segurando uma caixa de papelão escrita "Cozinha frágil". Ele sorriu com aquele mesmo sorriso calmo que eu conhecia há anos. O sorriso que um dia me fez sentir protegida. O sorriso que dizia ao mundo que ele era um homem bom. E, por muito tempo, eu acreditei que ele era. A casa em si não era nova, mas tinha personalidade. Paredes sólidas. Janelas amplas. O tipo de lugar que casais mais velhos escolhem quando já cansaram de correr atrás de sonhos e estão prontos para viver dentro deles. O antigo dono, um senhor aposentado chamado Sebastião Lemos, tinha morado ali sozinho por anos. Quando o conhecemos durante a venda, ele parecia gentil, reservado, quase nostálgico. Falava da casa como quem fala de um velho amigo. "Cuidem bem dela", ele disse, dando um tapinha carinhoso no batente da porta. Ela já viu muita vida. Eu entendi aquele sentimento. Me sentia exatamente assim em relação a mim mesma. Nossa filha, Larissa Pimentel, estava em casa da universidade naquela semana. Ela andava pelos cômodos, imaginando onde os móveis da infância dela poderiam caber caso um dia precisasse voltar. Aos 19 anos, ela estava entre a juventude e a vida adulta, nos observando com aquela consciência silenciosa que os filhos desenvolvem quando percebem que os pais não são invencíveis. Os primeiros dias foram tranquilos. Do tipo de tranquilidade que a gente não questiona. Manhãs com café perto da janela. Noites desempacotando memórias que nem sabíamos que tínhamos guardado. Eduardo estava atencioso, prestativo, presente. Se havia algo fora do comum, eu ainda não tinha notado. Mas uma casa nova ensina a gente a escutar com mais atenção. Na terceira noite, nossa vizinha Denise Carvalho bateu na porta com um prato de pão quentinho e um sorriso acolhedor. Denise tinha mais ou menos a minha idade, talvez alguns anos a mais. O tipo de mulher que olha nos olhos quando fala. "Lugar lindo", ela disse. Sólido. Seguro. Aquela palavra ficou comigo. Seguro. Tomando chá, ela comentou que o Sebastião tinha sido muito cuidadoso com segurança. Câmeras, sensores de movimento, pequenas melhorias ao longo dos anos. Deu uma risadinha leve, dizendo que nos últimos anos ele confiava mais na tecnologia do que nas pessoas. Eduardo riu disso. Rápido demais, talvez.
Lembro de ter notado, como quem nota uma nuvem passando na frente do sol. Breve. Fácil de ignorar. Naquela noite, deitada na cama ouvindo os sons desconhecidos da casa nova se acomodando ao nosso redor, eu me disse que esse capítulo seria mais quieto. Que depois de anos de sacrifício, essa era a nossa recompensa. Na manhã seguinte, Eduardo saiu mais cedo que o normal. Disse que tinha umas coisas para resolver, coisinhas relacionadas à casa. Eu não perguntei. Quando a gente é casado há tanto tempo, para de pedir detalhes. A confiança preenche as lacunas. Larissa dormiu até mais tarde. Eu aproveitei o silêncio. Limpei. Organizei. Comecei a sentir aquela sensação suave de posse que vem quando finalmente desempacotamos a própria vida. E então, logo depois do meio-dia, meu telefone vibrou. O número não estava salvo. Quase ignorei. Na nossa idade, ligações desconhecidas geralmente são telemarketing ou más notícias. Mas algo me disse para atender. Senhora Moreira? Perguntou a voz. Mais velha. Calma. Familiar de um jeito que eu não consegui identificar de imediato. Sim. Aqui é Sebastião Lemos. O antigo dono da casa de vocês. Meu primeiro pensamento foi preocupação. Arrependimento. Algum documento ou detalhe esquecido. Espero não estar incomodando, ele continuou. Mas senti que devia ligar. Houve uma pausa. Não constrangedora. Deliberada. Eu vi o seu marido na câmera. Meu coração não disparou. Ainda não. Em vez disso, desacelerou, como se estivesse tentando compreender o peso daquelas palavras antes de reagir. Desculpe, eu disse. Na câmera? Sim, ele respondeu. O sistema externo. Eu pretendia desconectar depois da venda. Achei que tinha feito isso. Mas hoje de manhã chegou um alerta. Eu caminhei até a janela sem perceber. A rua parecia comum. Tranquila. Ele estava dentro da casa, Sebastião continuou. Não fazendo nada ilegal. Mas, não era algo que eu esperava. Minha mão apertou o telefone. O que o senhor viu? Perguntei. Outra pausa. Mais longa dessa vez. Talvez, ele disse com cuidado, fosse melhor conversarmos pessoalmente. Foi naquele momento que a casa deixou de parecer segura. Agradeci. Desliguei. Fiquei ali parada olhando para a luz na parede que de repente parecia clara demais, exposta demais. Eu me disse que devia haver uma explicação simples. Eu queria uma. Mas lá no fundo, uma voz silenciosa sussurrava algo que eu não queria ouvir. Aos 47 anos, a gente aprende a diferença entre medo e reconhecimento. E eu estava começando a reconhecer algo sobre meu marido que nunca tinha visto de verdade. A porta da frente se abriu atrás de mim. Eduardo tinha chegado. Às vezes, basta uma única frase para mudar completamente a forma como você escuta todos os sons ao seu redor. Ele estava dentro da casa. Essas palavras ainda ecoavam na minha mente quando Eduardo entrou pela porta, colocando as chaves no lugar com aquele cuidado tão familiar de sempre. Por um breve momento, tudo parecia normal novamente. Normal demais. E era exatamente isso que mais me inquietava. Se você já sentiu aquela tensão silenciosa, do tipo que se instala no peito antes mesmo de você entender o porquê, então fique comigo. É aqui que a história realmente começa a se desenrolar. Eduardo sorriu para mim. Você está quieta, disse ele. Tudo bem? Eu assenti. Na nossa idade, a gente aprende a sentir quando o coração precisa de tempo para alcançar o rosto. Só cansada, respondi. Não era mentira. A confusão cansa demais. Ele circulou pela cozinha, abrindo armários, conferindo caixas, agindo como um homem que está chegando em casa. Na nossa casa. Eu observava com atenção, notando coisas que antes não via, o jeito como os olhos dele se demoravam no corredor, a leve rigidez nos ombros. Pequenos detalhes,
mas quando a confiança começa a rachar, mesmo que só um pouco, todo detalhe importa. Larissa saiu do quarto nesse momento, o cabelo ainda úmido do banho. Abraçou o pai, beijou minha bochecha e voltou a rolar o celular. A vida seguia, sem perceber que eu estava ali, na beira de uma verdade que não tinha escolhido enxergar. Naquela noite, depois do jantar, me desculpei cedo. Disse que estava com dor de cabeça. Eduardo se ofereceu para fazer um chá. Eu recusei. Precisava mais de silêncio do que de conforto. No quarto, sentei na beira da cama e encarei o celular. O nome de Sebastião não estava salvo, mas o número parecia pesado, como se carregasse um assunto inacabado. Pensei em ligar para ele na hora, mas decidi esperar. Aos 47 anos, a gente não corre para dentro de tempestades, primeiro observa o céu. Antes de continuar, deixa eu te perguntar baixinho, se essa história te parece familiar, se te lembra daqueles momentos em que você sentiu que algo estava errado mas não conseguia explicar o motivo, dá um like. Não é por mim, é por você. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem histórias assim, e me diz que você está realmente escutando. Naquela noite, mal consegui dormir. Cada som parecia mais alto. Cada sombra, mais longa. Eduardo dormia ao meu lado, respirando calmamente, como se nada no mundo tivesse mudado. Isso, mais do que tudo, doía. Na manhã seguinte, depois que Eduardo saiu para o trabalho, liguei para Sebastião. Ele atendeu no segundo toque. Fico feliz que tenha ligado, disse ele. Não queria te assustar ontem. Você não assustou, respondi. Mais uma meia-verdade. Só quero entender. Ouvi um suspiro do outro lado. O som de um homem mais velho escolhendo as palavras com cuidado. Quando vendi a casa, começou ele, deixei o sistema de câmeras ativo por engano. É algo que me arrependo profundamente. Respeito à privacidade. Mas quando o alerta chegou, eu reconheci seu marido imediatamente. Fechei os olhos. O que ele estava fazendo? Estava no escritório, disse Sebastião. Tarde da noite. As luzes estavam apagadas, exceto uma luminária pequena. Ele estava abrindo uma parte da parede atrás da estante. Meu coração deu um salto. A parede? Sim, confirmou. Tem um compartimento oculto ali. Eu mesmo construí anos atrás. Nunca mencionei porque achei que tinha sido lacrado na reforma. Lembrei que Eduardo insistiu para manter a estante antiga. Disse que combinava com o ambiente. Eu concordei sem questionar. O que tinha dentro? Perguntei. Não sei, respondeu Sebastião com sinceridade. O ângulo da câmera não mostrava. Mas o que me preocupou foi que ele parecia familiarizado. Como se já soubesse que estava ali. Quando a ligação terminou, fiquei sentada em absoluto silêncio. Sem chorar. Sem tremer. Apenas absorvendo. Na nossa idade, a traição não chega com fogos de artifício. Ela chega com reconhecimento. Com memórias se reorganizando em silêncio na sua mente. Pensei nos últimos anos. O interesse repentino de Eduardo por essa casa. A pressa dele para fechar o negócio rápido. O jeito como descartou minhas perguntas sobre o antigo dono. Naquela tarde, visitei Denise Carvalho. Ela me recebeu, e a expressão mudou no instante em que viu meu rosto. Algo errado, disse ela com delicadeza. Contei tudo. Denise ouviu sem interromper, as mãos apertadas no colo. Quando terminei, ela se inclinou para a frente. Cláudia, disse, não quero te alarmar. Mas Sebastião uma vez mencionou que guardou documentos importantes naquela casa anos atrás. Papéis legais. Provas de uma disputa comercial. Provas. A palavra pairou entre nós como poeira. Que tipo de provas? Perguntei. Ele nunca entrou em detalhes, respondeu Denise. Só disse que, se a pessoa errada encontrasse, poderia destruir vidas. Saí da casa dela com um plano se formando devagar, com cuidado.
Não vingança, ainda não. Primeiro, a verdade. Naquela noite, observei Eduardo com atenção. Ele me deu um beijo de boa noite. Perguntou sobre meu dia. Perguntou sobre Larissa. Estava perfeito. Perfeito demais. Mais tarde, quando ele dormiu, me movi em silêncio pelo corredor até o escritório. A estante estava exatamente onde Sebastião descrevera. Passei os dedos pela borda, procurando algo, qualquer coisa. Lá estava. Uma fenda sutil. Quase invisível. Atrás dela, bem fundo na parede, havia uma pequena caixa de metal. Eu não abri. Em vez disso, dei um passo atrás, o coração acelerado com uma mistura de medo e determinação. Naquele momento, entendi algo com clareza pela primeira vez. O que quer que Eduardo estivesse escondendo, ele acreditava que era dele. E ele não fazia ideia do quanto estava enganado. Voltei para a cama e fiquei olhando para o teto, já pensando 3 passos à frente. Aos 47 anos, a gente não enfrenta tempestades de frente. Deixa que elas se revelem sozinhas. E Eduardo, quer soubesse ou não, estava prestes a fazer exatamente isso. Naquela noite, eu não dormi. Não porque estava com medo, mas porque algo dentro de mim havia mudado. Quando você chega a essa fase da vida, o medo não grita, ele afia o seu foco. Eu fiquei deitada ao lado de Eduardo, ouvindo a respiração dele, constante, percebendo o quanto eu realmente conhecia pouco o homem em quem havia confiado por tanto tempo. Na manhã seguinte, eu já tinha tomado uma decisão. Não ia confrontá-lo. Ainda não. Aos 47 anos, a gente aprende que as respostas vêm mais fácil quando as pessoas acreditam que ainda estão no controle. No café da manhã, Eduardo agiu como sempre. Brincou levemente com Larissa, comentou sobre o tempo, perguntou se eu precisava de algo do mercado mais tarde. Eu observei com atenção, notando como a mentira pode parecer natural quando é praticada em silêncio por anos. Depois que ele saiu, liguei para Sebastião. Eu encontrei, eu disse. Ele não perguntou o quê. Já sabia. Então você entende por que eu estava preocupado, ele respondeu. Sim, eu disse baixinho. E acho que entendo por que meu marido queria esta casa. Sebastião hesitou. Senhora Moreira, há documentos naquela caixa. Registros ligados a uma empresa da qual Eduardo participou há muitos anos. Eu não sabia que ele era seu marido quando vendi a casa. Se soubesse? Eu sei, eu o interrompi com delicadeza. Você não fez nada errado. Combinamos de nos encontrar naquela tarde, discretamente, enquanto Eduardo achava que eu estava visitando Denise. Pedi para Larissa ficar na casa de uma amiga. Ela não questionou. As crianças sentem quando os pais estão carregando algo pesado. Sebastião chegou com uma pasta pequena e um olhar de alívio misturado com arrependimento. Ele reconheceu a caixa imediatamente quando eu mostrei. Esses papéis, ele disse, abrindo a pasta que trouxe, são cópias. O que está dentro da parede são os originais. Senti o peito apertar. O que eles provam? Que Eduardo falsificou registros, Sebastião disse com calma. Ele jogou a culpa em um sócio durante uma investigação financeira. Um homem que perdeu tudo. Pensei no sorriso calmo de Eduardo. Na confiança silenciosa dele. Na maneira como sempre evitou falar sobre os negócios do passado. E agora, perguntei. Sebastião olhou nos meus olhos. Agora você decide que tipo de final essa história vai ter. Naquela noite, preparei o prato favorito de Eduardo. Não foi manipulação, foi observação. Eu queria vê-lo relaxado. Desprotegido. Ele falou sobre o trabalho, sobre planos para casa, sobre aposentadoria um dia. Cada palavra parecia mais pesada sabendo o que eu agora sabia. Depois do jantar, pedi que ele se sentasse comigo na sala. Tem uma coisa que quero te mostrar, eu disse. Levei ele até o escritório. O rosto dele mudou no instante em que viu a estante ligeiramente fora do lugar. Foi sutil, mas inconfundível.
Um lampejo de alarme, rapidamente disfarçado. Do que se trata isso? Ele perguntou. Eu não elevei a voz. Não acusei. Apenas me afastei e abri o compartimento escondido. A caixa de metal estava lá, exposta, inegável. Eduardo ficou olhando para ela em silêncio. Desde quando? Perguntei baixinho. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Você não entenderia. Na nossa idade, essa frase parece um insulto. Tenta. Ele confessou devagar. Sobre o negócio. A investigação. O acordo que fez para sair ileso enquanto outra pessoa pagava o preço. Admitiu que sabia do compartimento muito antes de comprarmos a casa. Que a escolheu de propósito. Eu precisava daqueles documentos, ele disse. Para garantir que nada voltasse. Eu escutei. Calma. Quieta. Quando ele terminou, falei. Você usou a nossa vida, eu disse, para esconder o seu passado. Ele tentou me tocar. Eu recuei. Falei com Sebastião, continuei. Ele tem cópias. O rosto de Eduardo ficou pálido. Você não faria isso, ele disse. Depois de tudo que construímos. É exatamente por isso que eu vou fazer, respondi. Eu dei a ele uma escolha. Não por bondade, mas por clareza. Ele podia sair em silêncio, aceitar uma separação legal e cooperar com a investigação. Ou eu entregaria tudo pessoalmente. Ele saiu naquela noite com uma mala e sem discussões. Às vezes, a culpa reconhece a derrota. Os dias seguintes foram difíceis, mas claros. Larissa chorou. Eu a abracei. Contei a verdade de um jeito que não envenenasse o futuro dela. Ela merecia isso. A investigação foi reaberta. A justiça anda devagar, mas anda. Semanas depois, Sebastião ligou de novo, não com preocupação dessa vez, mas com gratidão. Você fez a coisa certa, ele disse. Eu também fiz. Fiquei com a casa. Não porque ela era perfeita, mas porque ela me ensinou algo importante: segurança não se constrói sobre silêncio. Se constrói sobre verdade. Denise visitava com frequência. Conversávamos. Ríamos. Nos curávamos. E numa tarde tranquila, enquanto eu estava sentada perto da janela com uma xícara de chá, senti algo que não sentia há anos. Paz. Não aquela que vem da ignorância, mas a que é conquistada com coragem. Se você está ouvindo isso e pensando em momentos da sua própria vida em que escolheu o silêncio em vez da verdade, saiba disto: nunca é tarde demais para escolher você mesmo. Se essa história ficou com você, se te fez sentir algo verdadeiro, eu te convido, com carinho, a curtir, comentar e se inscrever. Não pelo algoritmo, mas pelo entendimento compartilhado de que, em qualquer idade, as nossas histórias ainda importam.